Você vê todo dia na televisão tumultos e protestos com muita violência. Mas e se você estivesse em meio a uma situação dessas? Em vez de só vendo pela televisão, como comumente a gente acompanha todos os dias. Se você estivesse numa situação dessas, o que você poderia fazer para sobreviver? Como você poderia tentar se manter ileso, evitando determinados riscos ou tentando amenizar determinados riscos? É isso que nós vamos trazer hoje para você nesse vídeo do canal Sobrevivente Urbano. É claro, é um fato que se você se manter bem informado das notícias e você tiver um bom conhecimento da sua região, você provavelmente será capaz de se manter ileso a essas situações, simplesmente evitando áreas de tumulto e protesto. Porém, existem situações que você pode ser pego de surpresa, então não é possível evitá-los. E também há situações que você pode ter que ir às ruas em meio ao protesto, em meio a um tumulto, para se deslocar para outro lugar. E nesse deslocamento você também vai estar correndo muitos riscos. Então as dicas de hoje são direcionadas para que você tenha uma chance. Cabe a você avaliá-las se são úteis para você. A intenção do canal Sobrevivente Urbano é sempre fazer com que você mantenha a sua segurança e a sua integridade física em qualquer tipo de situação de risco. Se você se encontrar em meio ao tumulto, é claro, sua atitude deve ser se deslocar e procurar um lugar seguro o mais rápido possível, se afastando desse tumulto. Felizmente, áreas de tumulto e protesto não ocupam grandes áreas, grandes volumes. Então, você talvez não encontre muita dificuldade para passar por esse tumulto e achar um lugar que mantenha você em segurança. Porém, geralmente em tumultos, pessoas ou pequenos grupos se juntam para saquear e cometer vandalismo. E isso pode apresentar um grande risco para você, porque esses grupos geralmente estão ao redor de um tumulto ou mais deslocados desse tumulto. É claro, eu não precisaria nem citar aqui que é interessante você ter uma Bug Out Bag ou uma Get Home Bag, que são kits com itens de sobrevivência para você superar determinadas situações de risco e para ajudar você a encontrar um local e se manter em segurança. Bug Out Bag e Get Home Bag, no caso, Bug Out Bag, evasão de casa para um outro local seguro, em que você vai ter ali itens de segurança e sobrevivência, e a Get Home Bag, que você levará todos os dias com você, que são alguns itens que vão lhe ajudar a transpor esse tipo de situação, entre outras, e vão lhe ajudar a sobreviver também a diversas situações. Ter conhecimento da área onde você vive, das rotas alternativas, ter mapas, conhecer os locais, é claro, é fundamental e vai ser um diferencial na hora de você criar um plano de segurança ou um plano de translado para você chegar a um lugar seguro, principalmente evitando determinadas áreas de risco que possam aparecer em seu caminho. Isso se aplica a situações que você está no meio do tumulto em uma rua, por exemplo, em meio a uma cidade. Uma situação em que você está de a pé e precisa encontrar um lugar seguro para você e você vai precisar transpassar esse tumulto. Tente parecer o máximo possível com os desordeiros. Se eles estiverem usando capuzes, então coloque o seu também. Tire a camiseta, coloque no rosto, se você tiver um pano, um lenço, improvise uma máscara. Se for pego em uma rebelião enquanto veste um terno, veste uma jaqueta, um casaco, então arregace as mangas, arregace o casaco, para que você possa se misturar e parecer o máximo possível com esses desordeiros, para você não ser notado. Assim que chegar à extremidade da área de tumulto, remova qualquer coisa que vai fazer você parecer com o desordeiro, ou a polícia pode confundi-lo com um de verdade. Nunca tente ir contra a multidão. O risco de você ser atropelado e ser literalmente pisoteado é muito grande, fora que você vai chamar a atenção para você. O interessante é que você vá na mesma direção que esse tumulto segue, que esse protesto se segue, e tente ir em diagonal. Logo você vai conseguir chegar no limite desse tumulto e provavelmente vai achar um local seguro para você poder se afastar dele. Não tente impedir que desordeiros destruam propriedades. Se você tentar intervir, você vai chamar novamente a atenção para você e isso pode colocar você em risco e até mesmo tornar você um alvo. Então, ignore esse tipo de situação e foque simplesmente em achar um lugar seguro para você. Quando você se encontrar do lado de fora de um tumulto, você deve entrar em casa o mais rápido possível. Mas se você não estiver em casa e for tentar entrar em um edifício, não entre em qualquer edifício, ou você poderá encontrá-lo sendo saqueado e incendiado em pouco tempo.
Evite lojas e prédios do governo como seu espaço de cobertura. Procure lugares que não seriam possivelmente alvos. Se você vê alguém sendo atacado por desordeiros, você pode se sentir inclinado a intervir. Mas não banque o herói. Essa não é a ideia mais segura, por mais que você sinta vontade de reagir e proteger alguém. Muitas vezes essas situações em que ocorre que você tenta defender alguém, essa pessoa que está sendo atacada, ela pode fugir e quem vai se tornar o atacado é você. E você vai pôr a sua segurança em risco e não é essa a nossa ideia. É claro que se pudéssemos ajudaríamos uma pessoa sem o menor problema, mas essa questão nós estamos falando de sobrevivência e integridade física. Se você quiser intervir, o mais interessante é você se passar por um desordeiro e gritar que a polícia está chegando, enfim, qualquer coisa que vá assustar os desordeiros ou vá deixá-los inclinados a debandarem, a saírem do local. Mas nunca tente reagir a um grupo de desordeiros quando você está em menor quantidade e para tentar defender uma pessoa que pode sair correndo e no fim das contas você vai ser a pessoa que vai ser agredida. Então não é interessante, por mais que não pareça correto, não é o interessante se você quer proteger a sua integridade física. Uma multidão em um protesto simplesmente pode se tornar uma debandada. Ou seja, sai todo mundo correndo e aquilo virar um estouro repentino de uma hora para outra. E nisso você pode acabar sendo atropelado e pisoteado. Isso em meio a coquetéis molotov, tiros de bala de borracha e granadas de fumaça. Para tentar se defender desse tipo de situação e evitar o risco de ser atropelado, use objetos que estão na rua, que estão parados, como carros, como lixeiras de condomínio, até mesmo um poste serve como objeto de esconderijo para que você não seja atropelado. Afinal de contas, essas pessoas que estão correndo não vão levar no peito um poste, muito menos um carro que está encostado numa calçada. Então você pode usar isso como proteção para você. E é claro, nessa proteção você vai fazer deslocamentos rápidos, tentando sempre achar locais para se proteger e ir fazendo pequenas paradas. Então você vai fazer um deslocamento e fazer uma parada. Quando você vê que é a hora, você sai e se desloca buscando outro local em que você pode se esconder atrás. Mas nunca sair correndo louco em linha reta, que você pode ser atropelado no meio da situação. O interessante é você buscar sempre cobertura e ir se deslocando ponto a ponto até você chegar a uma área segura ou um lugar em que você possa se afastar do tumulto e dessa situação de risco. Se você se encontra em meio a um tumulto e você está dentro do seu carro, e isso é uma situação muito polêmica e até pode envolver uma questão moral para muitas pessoas. Se você está dentro de um carro em movimento e você vê desordeiros que estão determinados a agredir você e a sua família que está dentro de um carro, o ideal é não parar o carro, é manter o carro em movimento. E aí entra a questão moral para muitas pessoas. Você atropelaria alguém? A questão é, se eu tenho um grupo de pessoas determinado a agredir a minha família, que eu percebo que eles estão determinados a agredir a minha família, e eu estou dentro do carro, eu não sei você, mas eu não vou parar, com certeza não vou parar. Porque você parar o carro significa que você vai ser agredido da mesma forma. Então se você tem alguma chance, é manter o carro em movimento. Se os desordeiros perceberem que você não vai parar, a possibilidade é que eles saiam da frente, porque ninguém é tão louco a ponto de querer ser atropelado. Claro que vale ressaltar também que ao manter o carro em movimento você deve ter cuidado com objetos que possam ser arremessados no seu carro. Então sempre estar atento para se abaixar se for o caso e não deixar muito à vista você. Até nesse caso os isofilmes em carro são muito interessantes, para que a pessoa não possa fazer um alvo fácil em você dentro de um veículo. O melhor mesmo estando dentro de um carro é você evitar essas avenidas, esses locais de tumulto. É sempre procurar rotas alternativas. Não pegue estradas principais, não pegue avenidas, sempre procure rotas alternativas, as ruas que têm menos movimento. Se você estiver dentro da sua propriedade, tente não se tornar um alvo. Provavelmente se você tomar algumas pedradas nas suas vidraças, alguns muros pichados, isso você pode recuperar facilmente depois. A questão é que se você tentar entrar em confronto com essas pessoas, em vez de pichações e pedradas, você pode acabar recebendo coquetéis molotov pela sua janela, além de pedras, bombas caseiras e até uma possível invasão. Então o interessante é que se essa depredação, se esse vandalismo não chegar a virar uma invasão dentro da sua residência, permaneça lá quieto, sem fazer alarde e mostrar a sua posição.
O interessante é que você fique alerta e fique analisando. Se aquele vandalismo, se aquela depredação vier se tornar uma invasão ou um saque, aí você deve estar preparado para lutar ou para se evadir. É claro que a fuga vai ser sempre a melhor e mais interessante ideia para sobrevivência, já que qualquer bem material você pode recuperar depois, mas a sua vida não, a sua vida vale mais do que qualquer outro tipo de objeto ou bem material. Então a ideia é você preservar a sua vida. Mas se for o caso de lutar, você tem que estar atento ao que está acontecendo à sua volta e não dar a intenção da sua posição, literalmente não dar bandeira da onde você está, o que você está fazendo ou o que você tem. Mantenha-se escondido e possivelmente com uma boa visão de tudo que está acontecendo. Escapar de um tumulto em um local fechado talvez seja até muito mais difícil do que um tumulto, do que um protesto em lugar aberto. Um tumulto em lugar fechado, por exemplo, um estádio de futebol, quando acontecem determinados conflitos entre torcidas, o interessante e até mesmo aplicável algumas das dicas que nós já demos aqui. Mas uma delas, que seria para ambientes fechados, é você não correr para a saída mais óbvia, porque essa saída é a saída que todas as pessoas vão buscar e provavelmente o risco de você ser atropelado novamente por um tumulto é muito grande. O interessante é que você busque saídas alternativas e, se caso não houver uma saída alternativa, busque se esconder em um local seguro e assim que você vê a possibilidade de se evadir, aí você faz a sua evasão. Você entrar em um grupo que está se deslocando para uma saída, a chance de você cair e ser atropelado por essas pessoas é muito grande. Muitas vezes não vale o risco. A melhor alternativa é procurar o que ninguém procura. É procurar uma saída alternativa ou um esconderijo seguro até você encontrar tranquilidade para sair de lá. Os vândalos não podem ser colocados na mesma categoria que ladrões e outros criminosos que possam invadir a sua casa. Os psicólogos usam um termo chamado mentalidade de multidão para descrever o que acontece durante o tumulto. E há até mesmo um ramo inteiro de estudo que estuda essa psicologia de multidão. Quando as pessoas entram em grupos, a mentalidade de grupo assume o controle. Alimentada pela multidão, as pessoas perdem sua moral pessoal, suas inibições e podem até se tornar incrivelmente violentas e destrutivas. Um desordeiro muitas vezes não vai ficar assustado com a sua arma ou com ameaças. Às vezes o cara fica literalmente fora da casinha. Então nem sempre você vai conseguir assustar um grupo de desordeiros. Inclusive, existe até situações que você pode ver na mídia que são muito simples, que quando existe conflito de desordeiros com a polícia ataca esses desordeiros que correm e logo após correrem eles retornam para contra-atacar. Então não parece uma atitude muito interessante você tentar argumentar com um vândalo ou com um desordeiro. Eu espero que as dicas tenham sido úteis aqui para você. Como eu falei, é questão de você avaliar quais dessas dicas são úteis para você e quais você acredita que pode aplicar para preservar a sua segurança e sua integridade física. A nossa intenção é sempre ajudar. Se você tem alguma outra alternativa que pode ajudar as pessoas a sair de situações como essa, coloca aqui nos comentários. Lembrando que a nossa intenção é manter a pessoa em segurança e preservar a sua integridade pessoal. Nós não estamos abordando o lado de manifestantes, de desordeiros. O que nós estamos é tentando tirar uma pessoa de bem, uma pessoa que não está participando de nenhum tipo de movimentação, de uma situação de risco, certo? Então fica a dica aqui para vocês. Se inscreve no canal, deixa o seu like que não cai o dedo, ajuda o trabalho, certo? E não esquece, põe aqui nos comentários qualquer tipo de outra situação ou qualquer tipo de outra dica que você acredite que possa ajudar uma pessoa em meio a um protesto. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo do canal Sobrevivente Urbano. Um grande abraço e até mais.